seminômades e nos estabelecemos de forma fixa em uma região, dentro de uma estrutura que ficou conhecida como Merovígio. E assim, por várias gerações, a tradição existiu nessa região, né, principalmente na França, sob a liderança de grandes guerreiros. E aí, agora, nesse momento, sob a liderança merovingio, a tradição ela havia se tornado uma tradição de guerreiros, né? E muitos mantiveram, né, essa tradição de guerreiros até a geração anterior a Daniel Benari. Né? Daniel Benari, né, o mestre do Daniel Benari, que é o Davi Benari, que foi o avô dele, era militar. Isso já bem recente, né? E essa tradição de militares, ela vem lá desde o século VIII, a partir da geração merovingio na França. E esses homens, né, que eram os mantenedores da tradição, de transmitir a tradição ancestral, eram homens dedicados à defesa de suas famílias, de suas tradições, valores como compromisso, coragem, resistência, que são valores que nós falamos hoje, eles nasceram nessa época, né? Compromisso, coragem e resistência, essas são as três palavras que hoje nós carregamos na cabala ancestral, né? Raimanuta, Marduta e Midawata em aramaico, né? Compromisso, coragem e resistência. Qualquer dia desse eu vou esmiuçar esse conceito para vocês. E lá no século VIII, na dinastia Merovingio, havia um grande guerreiro, um dos mestres da nossa linha de sucessão, chamado Yosef Arbel, que preparou, né, foi mestre de seu discípulo, Flavius Ricconi, que liderou a tradição por 7 gerações. Então, Flavius Ricconi liderou por 7 gerações, né, a nossa tradição, como mestre, como estando na frente da linha de sucessão. Discípulos, né, que vieram da linha de sucessão de Flavius Ricconi, Teodomiro Ricconi, Cláudio Ricconi. A partir de Cláudio Ricconi, a tradição migra para a Grécia. Isso já no final do século VIII. Né? Então ela sai da França e ela migra em direção à Grécia. Então, depois de praticamente 5 séculos estabelecidos na região da França, entre França e Bélgica, né, ela então migra para a Grécia. Tá? Na Grécia, a tradição ela é assumida por Darius Elísio, que foi um dos mestres de nossa tradição, que manteve a sua família à frente da tradição, né, dirigindo outras famílias. Na verdade, essa é uma característica de nossa tradição. Ela é dirigida por famílias, ou seja, os mestres, eles e suas famílias estão sempre à frente. Né? Eu costumo brincar dizendo que é igual a máfia italiana. Né? Então, são sempre famílias que estão na liderança, são sempre famílias que estão à frente da tradição, como era no tempo bíblico. Né? Jacó era a família dele, né? Moisés era a família dele. Então, são sempre famílias que estão à frente, estão liderando a tradição. Então, Darius Elísio foi quem coordenou a tradição na Grécia e manteve sua família ali à frente da tradição por 3 gerações, seguidos por Malaqueu Elísio, Clovis Ricconi e Jean Elísio. E todos esses eram navegadores e deram origem à tradição do comércio de especiarias. Agora a gente começa a entender como é que a coisa veio parar no Brasil, né? Como é que o olhar veio parar. Eu estou falando antes do descobrimento do Brasil. Tá? Então, Malaqueu Elísio na Grécia, Clovis Ricconi, Jean Elísio, eram todos descendentes da geração merovingio, da França, Bélgica, tá? Foram para a Grécia e eram navegadores, eram militares
e eram navegadores, né, e deram origem ao comércio de especiarias, né? Então são homens que se especializaram no comércio de especiarias. Tá? Depois dessas gerações, Jean Elísio, que foi o último dessas 3 gerações, ele prepara um aprendiz chamado Raul Andriu, que lidera a tradição por 4 gerações. Tá? Eu estou falando esses nomes para vocês entenderem que existe uma história. Eu poderia ficar contando aqui a história de cada um desses nomes. Né? Aí você tem, depois de Raul Andriu, você tem Maurice Andriu, Pietro Andriu, Joseph Andriu. Tá? Foram todos mestres que ficaram à frente dessa tradição. E a maior parte desses mestres dessa tradição foram militares. Tá? Foram guerreiros. Ainda na Grécia, Joseph Andriu se torna mestre de André Marduk, que lidera os cabalistas por 3 gerações, com Anderson Marduk e Dário Marduk. São todos mestres da nossa tradição. E foi nessa ocasião que Dário Marduk, que foi o último dessa linha de sucessão, migra novamente para a Península Ibérica. Então agora eles saem da Grécia e vão para a Península Ibérica, buscando os remanescentes da comunidade Tarsis, na Espanha, que havia sido uma profecia do profeta Elias, lá atrás. Né? Lá atrás o profeta Elias havia fundado uma comunidade na Espanha, isso nos tempos bíblicos, no tempo do profeta Elias, e Dário Marduk vai em busca dessa comunidade. Então tem essa saída da Grécia e essa ida à Península Ibérica, especificamente à Espanha e Portugal. Né? Então nesse momento a tradição ela vai migrando para a Península Ibérica. E a tradição retorna à Espanha moura, sob a liderança de Aldir Zilma, Odair Zilma e Odair Assuero. Foram também mestres de nossa tradição que abriram a tradição para os povos árabes. Então, nesse momento, a tradição ela começa a sair, né, de um gueto fechado e ela começa a absorver outras pessoas de outras tradições. Como eu disse já, que a Cabala Ancestral não é uma religião, tá? É uma tradição e está aberta a qualquer pessoa. Então, nesse momento, com Odir Assuero, na Espanha, a tradição ela assume essa característica de se abrir para outras tradições, para outras culturas. E nesse momento os árabes eles começam a querer aprender a tradição. Os árabes que viviam na Península Ibérica, na Espanha moura. Né? E, a partir daí, Odir Assuero, tá? Ele tem um discípulo chamado Ibrahim Samir, pelo nome vocês veem que tem origem árabe. Né? Ibrahim Samir, que é um profundo conhecedor de alquimia e medicina. E aqui nesse momento você tem uma exceção de não ser um militar à frente da tradição. Tá? Então, Odir Assuero tem esse discípulo, Ibrahim Samir, que era um grande alquimista e um grande mestre na medicina. E segue-se então uma enorme linha de sucessão a partir de então. Segue-se uma enorme linha de sucessão na cidade de Gerona, né? Girona, na Espanha, na cidade de Gerona, né? E aí você tem alguns nomes ali que é importante eu citar, né? Khalil Samir, Rahid Samir, Kamal Samuel, Ali Samuel, Amir Saad, Munir Ahmad, Ibrahim Ahmad. Você vê que são todos árabes à frente da tradição. Tá? Ibrahim Ahmad, o último da geração de Girona, Ibrahim Ahmad toma a decisão de migrar com as famílias para Portugal. Eles saem de Girona e vão para Portugal. E é aí, né, que a tradição
ela migra. Né? Alguém pergunta aqui qual a relação entre a cabala e a alquimia. Na verdade, a alquimia era um conhecimento, era a medicina da época, né? Era o conhecimento de medicina que existia na época. Né? Então, falar em alquimia nessa época é falar da medicina. Né? Um alquimista era um médico, né? Basicamente. Então, Ibrahim Ahmad, de todas essas gerações mencionadas em Girona, ele migra para Portugal. Ele é o primeiro a migrar para Portugal, de origem moura. Né? Ibrahim Ahmad tem origem moura. E a tradição migra, né, para Portugal sob a liderança de Davi Moré. Né? Então, a partir que era discípulo de Ibrahim Ahmad, então você tem agora Davi Moré, que era um grande construtor de navios e um próspero comerciante de especiarias. Ou seja, voltam os comerciantes de especiarias como eram os ancestrais de nossa tradição lá na Grécia. Né? Nesse momento voltam os comerciantes de especiarias e, no caso, Davi Moré era também um construtor de navios. Era também um grande construtor de navios e um próspero comerciante de especiarias. Olha como a história do Brasil ela começa a despontar, né? E a história do descobrimento do Brasil começa a se atrelar à linha de sucessão da cabala ancestral. E Davi Moré era um grande comerciante, né, que vivia do mercado marítimo, inicialmente ali no Mediterrâneo, né, e na costa oeste da África. Davi Moré era um conhecedor da arte dos oráculos e teve uma visão profética. Então, na verdade, a história ela começa a se desenhar aí, nesse ponto, com Davi Moré. Davi Moré, ele tem uma visão profética de uma terra distante. O Brasil ainda não havia sido descoberto, tá? Eu já estou falando muito antes da descoberta do Brasil. Então, Davi Moré foi o primeiro a ter uma visão profética de uma terra distante, onde cresceria o alicerce da tradição, né? Um novo continente ainda desconhecido. Não havia a menor base concreta sobre a existência desse continente. Com certeza, para alguns, isso pareceu um delírio místico. Com certeza, para alguns, naquele momento, isso pareceu absurdo. Mas Davi Moré é o primeiro a falar sobre isso. Olha, vão existir terras novas, não descobertas ainda, e neste lugar a tradição ela vai crescer. Esse lugar é o lugar onde a tradição ela vai surgir, tá? Ela vai surgir. Davi Moré, então, ele se destaca por ser também um grande mestre de ensino e interpretação dos textos antigos da tradição. Ele era um grande tradutor também, né? Então foi um dos grandes cabalistas da nossa linha de sucessão. Davi Moré transmite seus ensinamentos para Abraão Moré, né? Que foi igualmente um grande profeta do nosso caminho. Né? E também era um homem de grande visão. Né? A profecia não é uma adivinação do futuro, a profecia é um dom de uma sensibilidade aguçada, uma sensibilidade aprumada, né, que permite a você, né, ter acesso a camadas do tempo. Tá? Então isso é uma coisa que alguns cabalistas se dedicaram, né, a desenvolver esses dons e essas habilidades. E Abraão Moré, discípulo de Davi Moré, instruiu o seu neto na liderança da tradição. Logo depois, Natanael Moré, que era também um grande navegador do comércio dos mares. Né? Também era um grande, isso tudo em Portugal. Né? Natanael Moré foi um grande navegador do comércio dos mares. E foi nessa ocasião que ocorreu uma história que também ficou marcada na nossa tradição com esse navegador chamado Natanael Moré. Houve um naufrágio, um navio do Natanael Moré, próximo à costa africana, onde apenas ele, o Natanael Moré, sobreviveu.
toda a embarcação morreu e apenas o Natael Moré sobreviveu nesse naufrágio, né, que houve na costa da África. Tá? E é dito que no momento, né, conta-se uma história que no momento do naufrágio, o Natael ele se manteve por 3 dias agarrado em um pedaço de madeira e sobreviveu milagrosamente, né, encontrado por outros navegadores, tá? Tendo sobrevivido por 3 dias agarrado num pedaço de madeira após esse naufrágio. Conta a tradição que durante esses 3 dias em que ele estava à deriva, o Natael Moré ele recebeu a visão das 4 matriarcas, né, esposas de Jacó, lá do texto bíblico. Bilhá, Rahil, Zilpá e Leia. Né? Jacó, lá dos tempos bíblicos, aí já estou falando de... Voltei aí no tempo, né? 3.800 anos atrás, tinha 4 esposas. Elas se chamavam Bilhá, Rahil, Zilpá e Leia. Eram as 4 mulheres de Jacó. Tá? E eram grandes sábias da tradição. Eram grandes mantenedoras dos mistérios da tradição, essas 4 mulheres. E é dito que durante os 3 dias, né, que o Natael ficou à deriva, essas 4 mulheres apareciam para ele, né, e conversavam com ele, e falavam com ele sobre o futuro da tradição, que ele não iria morrer naquele naufrágio, que ele seria encontrado e que ele ia dar seguimento à tradição. Tá? Então, inspirado por essa visão, Natael é tomado pela indicação profética de uma terra distante, né, de que ele deveria procurar uma terra distante, onde a tradição encontraria, eles não tinham a menor ideia de onde estava essa terra, o cenário ideal para o crescimento e a sobrevivência da tradição. Quando Natael Moré retorna para Portugal, ele é resgatado, ele retorna a Portugal, ele funda um grupo, ele funda uma espécie de confraria chamada Ordem do Senhor dos Exércitos. Isso lá em Portugal, ele funda uma ordem, ele já era um cabalista, ele já era, né, um mestre da tradição da cabala ancestral, mas ele funda uma ordem de comerciantes, navegadores, chamado Ordem do Senhor dos Exércitos, que é uma confraria de navegadores que partilhavam da profecia da descoberta de um novo continente. Então, a descoberta de um novo continente não foi um acidente, como a história conta para vocês. Ah, foi um acidente, estava alguém navegando, errou o caminho da Índia e veio parar no Brasil, né? Ou seja, nada disso foi um acidente. Tudo isso foi resultado da profecia de Davi Moré, depois teve continuidade com Natael Moré, depois do acidente que ele sofreu na costa da África e a visão que ele teve de um novo continente. E aí, a partir daí, ele cria uma confraria de navegadores que passam a se dedicar, cabalistas ou não, passam a se dedicar a essa confraria chamada Ordem do Senhor dos Exércitos, né? Ela passa a se dedicar à empreitada, né, de descobrir esse novo continente. E as gerações seguintes perpetuaram a visão de Natael, né, todas as gerações seguintes. Né? Aí você tem aí Amós Bacadosh, que foi o mestre que veio logo depois do Natael, que era também um próspero construtor de navios, e em sua passagem por Gerona, ele conhece um jovem chamado Ishak Haever, que foi um grande mestre aí do século XI, eu já estou no século XI, né, de nossa tradição, que veio a se tornar um dos maiores mestres de todos os tempos de nossa tradição. Ishak Haever foi discípulo de Amós Bacadosh, né, e nessa ocasião a tradição ela se dividiu em 4 grandes comunidades: Madrid, Belmonte, Portugal, Toledo e Gerona. Tá? Então, na Espanha, Madrid, Toledo, Gerona, e em Portugal, Belmonte era um grande berço da tradição da cabala. Belmonte, lugar onde nasceu
Daniel Benari, muito tempo depois, é óbvio. Né? Então, foram grandes os mistérios revelados no templo, em que a tradição viveu nesses 4 grandes centros, né? E Ishak Haever foi mestre de Asher Bar Davi e em seguida Azriel, que foi um dos maiores mestres da nossa tradição. Azriel era um mercador de especiarias também. Tá? Azriel. Em uma viagem, né, o Azriel, numa viagem em direção à Escócia, e agora as peças vão se encaixando. Né? Ele estava numa viagem em direção à Escócia. Azriel encontra a lendária terra, uma lendária ilha escocesa chamada Brasil. Exatamente, tem uma ilha na Escócia chamada Brasil. Né? Então havia uma ilha que no tempo de Azriel, antes do Brasil ser descoberto, né, ele descobre essa ilha, que é uma ilha lendária, chamada Brasil. Tá? Pouca gente sabe, mas a palavra Brasil, né, ela vem de bruzi, que quer dizer em aramaico ferro. Bruzi em aramaico quer dizer ferro. Então, o nome Brasil vem de uma origem aramaica. Vem de bruzi, que quer dizer ferro. Tá? Que era um metal muito cobiçado na época. Né? Muito cobiçado para a confecção de uma série de coisas. Daí a palavra Brasil. Tá? E ele encontra essa ilha na Escócia chamada Brasil. E como é que uma ilha na Escócia tem um nome de origem em aramaico? Né? Como é que isso foi acontecer? Uma ilha nas proximidades da Irlanda, tá? Onde ele é recebido por uma liderança feminina. Olha só, como a tradição ela sempre esteve à frente, né, do tempo. Uma liderança feminina chamada Caitlin MacSory. Caitlin MacSory era uma grande mestra da tradição e que vivia nessa ilha, né, nas proximidades da Irlanda, e ela fazia parte de uma confraria de mulheres chamadas El-Fam, que quer dizer em aramaico candelabro, é uma das palavras para candelabro. Quem é Caitlin MacSory? Ela é descendente de Bithia. Quem é Bithia? Bithia é a mãe adotiva de Moisés. Né? Ou seja, quando Moisés saiu do Egito, ele tinha uma mãe adotiva, uma mãe egípcia, que ficou ao lado dele. Pouca gente sabe dessa parte da história. Bithia, que é a filha do faraó, que adotou Moisés e encontrou Moisés, né, às margens do Nilo, ficou ao lado de Moisés na rebelião que Moisés liderou no Egito. E, obviamente, ela foi banida. Quando Moisés ele foi banido para o deserto, né, na primeira vez que ele demonstra as intenções dele, a Bithia foi banida para o norte. E ela conta a tradição que ela chegou até essa ilha. Ela foi, obviamente, ela era filha do faraó, ela foi com muitos tesouros, muitos recursos, ela foi com uma comitiva, né? E com todos os recursos plausíveis para isso, e ela chega nessa ilha, né? E ela passa a habitar essa ilha, ou ela, ou suas discípulas, enfim. E ela passa, e pouca gente sabe disso, mas Bithia, que foi a mãe adotiva de Moisés, era discípula de Miriam, irmã de Moisés, que era uma grande mestra da tradição e ensinou para Bithia a tradição. Então ela não ensinava a tradição egípcia, e sim a tradição da cabala ancestral. Então, por isso essa ilha ela passou a se chamar Brasil, que é uma palavra de origem aramaica. Obviamente Miriam ensinava a Bithia em aramaico, porque era a língua que ela falava, né? E os egípcios, principalmente os egípcios nobres, eram versados em muitas línguas, então daí essa ilha ela passou a ter esse nome. E Caitlin MacSory era descendente de Bithia, a mãe adotiva de Moisés. Nessa ocasião, né, esse
esse Azriel, esse mestre de nossa tradição, encontra essa ilha, encontra a Cátula Mexori, né, e é iniciado nos mistérios do feminino. Tá? E também foi um dos poucos homens a serem instruídos nos mistérios do feminino dentro da tradição. Cátula Mexori ensina também sobre toda a trajetória das mulheres da tradição, a versão das mulheres na narrativa da tradição. Ela conta, né, e nesse momento a história das mulheres ela ganha força, né, porque ela ensina para o Azriel para que ele passasse isso adiante, tá? E todos os conflitos e todas as batalhas que essas mulheres enfrentaram ao longo dos anos. Cátula lhe apresenta também a ilha, né, esse lugar que eles construíram, chamado Brasil, e dizendo que Brasil não só é uma palavra de origem aramaica que significa ferro, né, bruzi, mas também, olha só, olha a curiosidade agora, Brasil, né, se escrevia com Z, inclusive o próprio Brasil aqui no Brasil, inicialmente se escrevia com Z. Brasil era um acróstico formado pelas iniciais das 4 matriarcas mulheres de Jacó. Bilhá, Rahil, que é Raquel, Zilpá e Leia. Se você juntar as iniciais desses 4 nomes, você vai ter a formação das letras que formam a palavra Brasil. Brasil é também um acróstico para Bilhá, Rahil, Zilpá e Leia, as 4 mulheres de Jacó, lá do tempo bíblico. Então esse nome não foi escolhido apenas porque era uma terra rica em ferro, bruzi, mas também porque, né, ele era um acróstico, tá? Ele era um acróstico para Bilhá, Rahil, Zilpá e Leia. Lembra da visão do Natael, lá quando ele ficou no naufrágio, né, na costa da África? Né? E agora você tem o Azriel encontrando as terras de Brasil na Irlanda, né, nas proximidades da Irlanda. Então, não tem como falar da história do Daniel Bernardi sem contar isso, né? Porque senão não tem pé nem cabeça. É um português, veio para o Brasil, ensinou para o Mário Meir a tradição, e o Mário Meir está aqui falando no Instagram, né? Ou seja, isso não faz o menor sentido desse jeito. Então é necessário compreender, né, a tradição a partir de sua linha histórica, né, desse encadeamento histórico, para vocês entenderem por que a gente está aqui agora. Tá? Então, a partir daí, a partir dessa compreensão, se revela para Azriel, se reforça em Azriel, a descoberta de um novo continente. De que a profecia de Natael lá atrás deveria se concretizar, deveria se realizar. Né? Então um novo continente deveria ser descoberto, e então a força dessas 4 matriarcas protegeriam, né, a tradição. E esse novo continente ele deveria se tornar o berço da tradição para as futuras gerações. Então, nesse momento, as profecias de Davi Boré e Natael começam a ficar claras para os cabalistas. Em Madrid, um grupo crescia sob a liderança de Togarmi, o turco. Tinha esse nome porque ele era turco. Tá? Então, olha aí, outras tradições se mesclando na nossa tradição. Né? Então, em Madrid, cresce um grupo grande de cabalistas sob a liderança de um mestre de nossa tradição chamado Togarmi, que foi discípulo de Azriel. Né? E Togarmi era de origem turca. E era um grande conhecedor dos mistérios, dos livros sagrados da tradição, era um grande tradutor também. Togarmi foi um grande erudito, profundo conhecedor das artes, né, da prática da Cabala, e ele herda os ensinamentos e as histórias de Azriel, né, e
de Catlan, né, essa mulher que ensinou para Azriel os mistérios do feminino. E Togarmi era membro da tal da Ordem do Senhor dos Exércitos, que foi formada lá atrás por grupos de navegadores comerciantes de especiarias. Togarmi era também herdeiro do comércio de especiarias e sua família era dona de uma frota de navios que estabelecia comércio com, né, a região da Inglaterra e da Índia, né, da Inglaterra até a Índia. Né. Em Madrid, Togarmi conhece um médico cabalista conhecido pelo nome de Samuel, que passaria a mandar então sob a tutela, né, de Togarmi o seu filho, o seu único filho, né, para estudar a Cabala, estudar a tradição aos seus cuidados. Quem era o filho de Samuel? Abraão ben Samuel Abulafia. Abraão Abulafia, né, nesse momento surge filho de Samuel, médico de Madrid, também. Então, Abulafia então, passa a estudar com Togarmi. Abulafia é uma figura bastante conhecida dentro do meio da Cabala. E assim que Togarmi conheceu o jovem Abraão Abulafia, bem jovem nessa época, ele ficou impressionado com suas habilidades espirituais, ficou impressionado com seu conhecimento, né? E a tradição, a partir de Abulafia, ganha nova roupagem. Abulafia é o primeiro a fazer esse movimento de resgatar valores ancestrais muito mais antigos. Né? E isso tudo a gente está falando em meio a um processo muito conturbado do ponto de vista histórico e político, né? E religioso. Né? Você está aí no auge da Inquisição também. O próprio Abulafia chegou a ser preso pela Inquisição, mas depois foi solto, né? Porque quem emitiu a sentença de morte de Abulafia foi o Papa Inocêncio, e o Papa Inocêncio morreu logo depois da sentença, então eles tiveram que soltar o Abulafia, porque isso era uma regra. Né? Se quem te desse a sentença na Inquisição morresse, antes de você ser executado, você estaria absolvido. E foi o que aconteceu com Abulafia. Né? Foi um dos poucos sobreviventes condenados da Inquisição. E, enfim, eu teria aqui muito para falar sobre Abulafia. Abulafia foi realmente um grande legado da nossa tradição. Após a morte de Abulafia, quem assume o trabalho é Jicatila, né, que escreveu grandes tratados também sobre Cabala, e que são necessários até hoje, que ele herdou muito desse aprendizado da Catlan, daquela mulher, né, que foi encontrada lá atrás, a história que eu estou contando. Né? Então ele aprendeu muito desses mistérios femininos, Jicatila. Depois de Jicatila você tem Albutim, já são personagens mais conhecidos na história cabalista. Né? E ao final da vida de Albutim, Ismail Baruch Moré foi um grande mestre, também discípulo de Albutim, judeu árabe, né, com grande influência no comércio das navegações. E nessa ocasião os olhares eles começam a se voltar novamente para a descoberta de terras distantes. Ismail Baruch Moré é um descendente direto de Davi Moré, aquele que teve a visão, né, lá atrás. Fez as primeiras profecias sobre a descoberta de um novo continente. Muitas gerações depois, Ismail Baruch Moré, né, assume a liderança da tradição. E a família de Ismail Baruch Moré adota um sobrenome marrano para fugir da Inquisição. Né? Ismail Baruch Moré, aliás, a família Moré, nome marrano de Moreira. Então, o nome Moreira ele é uma corruptela, né? É uma estratégia para ocultar o nome Moré, a família Moré, que era uma família de grandes cabalistas da Península Ibérica. Então, para fugir da perseguição, para não ser identificado como judeu, então eles adotam o nome Moreira. Tá? E sob o novo nome, né, Ismael Moreira, né, Ismael Baruch Moré, ele passa a ser Ismael Moreira, viaja para Salamanca, na Espanha, onde ele conheceu o seu discípulo mais próximo, chamado Abraão Zacuto, um personagem também conhecido no comércio das Índias, no comércio das navegações entre Portugal, né, e o mundo. Né. Zacuto nasceu em Salamanca e foi um grande mestre da astronomia, da astrologia, na Universidade de Salamanca. Quando da expulsão dos judeus e dos cabalistas da Espanha, em
1492, falando ainda antes do descobrimento do Brasil, Zacuto ele buscou refúgio em Portugal a serviço de Dom João II. Então ele, pelo conhecimento que ele tinha de astronomia e também de navegação, Dom João II poupou Zacuto, discípulo de Ismael Moreira, né, poupou Zacuto de ser expulso da Espanha, de Portugal, né, de ser perseguido pela Inquisição, porque os seus conhecimentos eram úteis naquele momento em razão do comércio das navegações. Zacuto, então, era um importante astrônomo da corte portuguesa, acabou se tornando um importante astrônomo da corte portuguesa. E em Portugal dedicou boa parte de seus estudos à ciência náutica. Foi um dos grandes conhecedores da ciência náutica em Portugal. Tá? Ele foi chamado à corte e nomeado astrônomo e historiador real pelo rei Dom João II. Tá? E exerceu esse cargo até o reinado de Dom Manuel I. Zacuto foi um dos grandes responsáveis pela preservação daquilo que ficou conhecido como a Confraria das Índias. Né? Entre os discípulos de Zacuto, você tem dois grandes cabalistas, que também são da linha de sucessão de nossa tradição, e agora vem a surpresa, né? Discípulo de Zacuto, dentro da tradição da Cabala, Vasco da Gama e Nicolau Coelho. Nicolau Coelho torna-se, para fugir da Inquisição, Nicolau Coelho. O sobrenome Coelho, na verdade, é uma derivação do sobrenome Cohen, que é um sobrenome semítico. Nicolau Coelho, então agora com esse nome, torna-se o novo mestre da tradição, né, discípulo, né, e herdeiro do conhecimento de Zacuto. Nicolau se lança na primeira viagem com Vasco da Gama e também na viagem com Pedro Álvares Cabral, onde há a descoberta da ilha de Veracruz, como ficou conhecido. Então, os primeiros navios que chegaram na América estavam abarrotados de cabalistas. Tinham missionários católicos, né, infiltrados da Inquisição e outras coisas mais, mas tinham também cabalistas. E Nicolau, que foi um dos grandes, Nicolau Coelho, que foi um dos grandes mestres da tradição, embarcou na primeira viagem com Vasco da Gama e depois na primeira viagem com Pedro Álvares Cabral, tá? E descobriram esse lugar que ficou conhecido como Ilha de Veracruz, que posteriormente, sob a pressão dos cabalistas infiltrados na Companhia das Índias e que estavam sob a regência da Ordem do Senhor dos Exércitos, fundado lá atrás, né, aquilo que era a Ilha de Veracruz se tornou Brasil, por motivos óbvios que agora vocês já sabem, né? E posteriormente, né, com a grafia que hoje temos sobre o Brasil. E o novo mundo é descoberto. A Cabala, então, ganha uma grande força na Península Ibérica. Tá? E nessa ocasião, você vem aí na linha de sucessão de Nicolau Coelho, você tem Jacob Chemar, né? Que vem logo em seguida, Joseph Ott, né, que vem logo em seguida, discípulo de Joseph Ott, João Carramilo Bastos, né, também mestre de nossa tradição. Em seguida você tem uma longa linha de sucessão se estabelecendo, né, Melo Bastos, Mário Baruch Melo, Bentes Carramilo Bastos, Antônio Melo, Manuel Bastos, Natael Bastos, José Moreira de Melo, Joaquim Moreira de Melo, Mário Pérez. Né? Então, durante a liderança de Mário Pérez, a tradição inicia a chamada Obra do Resgate, com o propósito de resgatar os princípios esquecidos da tradição. Discípulo de Mário Pérez, Geller Ben Kadosh, resgata secretamente as práticas litúrgicas no Porto, em Portugal, né? E logo em seguida Melo Bastos, né,
também um personagem conhecido dentro da história. Natan Bastos, Antônio Pereira Bastos, né, são todas as linhas de sucessão na sequência. Manuel Nogueira Pérez, logo em seguida, prepara o seu discípulo chamado Davi Benari, avô de Daniel Benari, na árdua tarefa de recuperar a tradição. E foi na juventude, né, de Davi Benari, que era capitão do exército português, que ele recebe um sonho do profeta Elias. Ele tem um sonho com o profeta Elias, que diz que o futuro da tradição seria no Novo Mundo, né, seria no Brasil. E a família Benari fazia parte de uma tradição de diversas gerações de ourives, né, e segundo conta, né, segundo me contou Daniel Benari, eles descendiam diretamente de ourives descendentes da Romênia. Tá? Então eles têm uma origem étnica, embora vivessem em Belmonte, eles se originaram etnicamente da Romênia. Tá? Eram ourives na Romênia. E a família Benari, quer dizer filhos do leão, né, como eram conhecidos, foi grande responsável pela preservação da tradição em Portugal. Ao mesmo tempo, Davi Benari estava preparando seu neto, ainda muito jovem, Daniel Benari, para cumprir a missão de ir ao Brasil e estabelecer as bases da continuidade da tradição. E guiado pela visão profética do seu avô, né, Daniel Benari chega ao Brasil pela primeira vez. Ele vem ao Brasil 2 vezes. Ele vem ao Brasil pela primeira vez nos anos 60. Eu não era nem nascido nos anos 60. Tá? E ele retorna para Portugal decepcionado, porque aqui ele não consegue encontrar ninguém, né, para dar continuidade à tradição. Não era possível nos anos 60. Né? Então ele retorna para Portugal 2 anos depois, e ele volta ao Brasil algum tempo depois. Ele acaba vivendo a vida dele em Portugal. Ele, algum tempo depois, em 1971, ele vem ao Brasil. Tá? Em 1971, então, ele finalmente vem ao Brasil. E nessa ocasião, quando ele vem ao Brasil, em 1971, ele conhece, no Rio de Janeiro, no início, na primeira vez ele não veio para o Rio de Janeiro, mas nessa segunda vez ele veio para o Rio de Janeiro. Ele conhece a jovem Tula Louise McSoy, descendente, né, de Catelyn McSoy, descendente de Bítia, a mãe de Moisés, aqui no Brasil. Né? Daniel Benari funda o chamado Círculo da Arca da Aliança no Brasil, né, alguns anos depois, e o Círculo da Arca da Aliança tinha pouquíssimos membros, né, mais especificamente, quando eu conheci Daniel Benari, quer dizer, Daniel Benari me caçou, né, ele foi atrás de mim, né, em 1987, haviam apenas 7 membros no Círculo da Arca da Aliança. Então, eu conheci Daniel Benari em 1987 e, a partir dali, me tornei seu discípulo. 3 anos depois, eu me tornei discípulo também de Tula Louise McSoy, descendente da tradição de Eufam, né, da tradição das herdeiras, né, lá do conhecimento de Bítia. Já foi em 1989 que eu conheci a Tula. E em 13 de Bull de 5.763, no calendário de nossa tradição, ou seja, 2002, morre Daniel Benari, e antes de morrer ele deixa a liderança do Círculo da Arca da Aliança comigo. Né, e eu passo a assumir a frente dessa tradição, e é o que está hoje. Né? E em 2012, mais especificamente 11 de Ululo de 5.773, que bate com 2012, morre Tula Louise McSoy. Qual é a história de Daniel Benari? É só tudo isso. Né? Essa é a história
né, de por que a Cabala veio para o Brasil, por que eu estou aqui falando com vocês, né, e qual é a história que nos forma. Essa não é a história que me forma, é a história que forma a maioria de vocês que já são alunos da Academia de Cabala, que já fazem parte da Academia de Cabala. Eu poderia ter começado essa história lá atrás, né? Eu comecei a partir do século VIII, né? Mas eu poderia ter começado muito antes. Mas vai ter oportunidade que em algum momento a gente vai sentar e para conversar sobre muitas histórias e alguns detalhes importantes dentro de cada uma dessas historinhas que eu contei para vocês, né? A nossa tradição é uma tradição de histórias, de memória, de herança. E nós temos muito orgulho de fazer parte dessas histórias e de carregarmos com a gente essas histórias, né? É muito importante a gente carregar histórias como quem carrega um tesouro. E essa é a nossa história, e esse é um pedacinho de nossa tradição. Que a luz nos mantenha no caminho. Vejo vocês amanhã. Um grande abraço.